Né? Aqui eu posso dar a graça e a paz para vocês, porque a paz que excede todo o entendimento, né, que guarda o nosso coração. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir, né, com as minhas palavras, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E, né, desde já quero agradecer ao nosso irmão Rafael, que tem aí se colocado, né, diante de um desafio, né, esse projeto Amor e Graça. Eu creio que o Senhor está no controle, né? E eu estou muito feliz por ter recebido esse convite, e não apenas porque é o mês da campanha, né, mas porque é uma mensagem que, de uma forma ou de outra, toca em mim, toca no meu coração, e eu sei que vai tocar no coração de vocês também. E porque até o final deste evento, né, você vai ver que tudo fará sentido do que nós queremos passar, do que nós queremos transmitir para vocês. E eu quero começar a iniciar com a história de Mike N. Pode colocar a foto, Carlos, por favor? Você já conhece a origem do Setembro Amarelo? Todo mundo coloca, né, a roupa amarela, fitinha no braço amarela, e todo mundo fala de Setembro Amarelo. Cada mês tem algo para se comemorar, né? Mês de outubro será o mês rosa. Mas enfim, nós ainda estamos no mês de setembro, e setembro comemora o Setembro Amarelo. Eu quero passar para você aqui, eu vou estar lendo a história, resumidamente, rapidamente, desse jovem. Esse jovem, ele se chama Mike N. E eu quero ler a história. E gostaria que você prestasse atenção. A história é pequena, mas ela tem muito efeito quando a gente entende. E a origem do Setembro Amarelo começou em 1994 nos Estados Unidos, com a trágica história de um jovem de 17 anos chamado Mike N. Ele era conhecido por seu carro Mustang 1968, que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. Infelizmente, Mike tirou a sua própria vida. Seus pais, Dari e Darlene M., junto com seus amigos, ficaram arrasados com o que aconteceu. Mike não demonstrou tamanha dor estava sentindo e também não pediu ajuda. Os pais e os amigos se perguntaram: poderia nós fazer alguma coisa para evitar tamanha tragédia? No entanto, tiveram a iniciativa simples, mas poderosa, que se espalhou rapidamente. O ato de usar fita amarela se tornou um símbolo de que a pessoa estaria disposta a ajudar e a ouvir quem precisasse de ajuda. Em 2003, a campanha foi levada para o Centro de Prevenção ao Suicídio de San Diego, que a formalizou. A partir daí, 10 de setembro, foi estabelecido como Dia Mundial à Prevenção ao Suicídio pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, a cor amarela foi escolhida para representar a história de Mike e a ideia de esperança. No Brasil, a campanha foi adotada em 2014 pelo CVV, Centro de Valorização à Vida, em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. Desde então, o movimento ganhou força, com monumentos e prédios sendo iluminados de amarelo em setembro. E diversas ações, conscientização sendo realizado em todo o país. O objetivo principal da campanha é mostrar que o suicídio é uma realidade que precisa ser discutida abertamente. Falar sobre o assunto de forma educativa pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Esse jovem, ele, em algum momento da vida dele, ele era uma pessoa que tinha habilidades, ele era um jovem criativo, ele fazia muitas coisas, e ali no meio da sua família, no meio dos seus amigos, ninguém imaginava que ele poderia fazer o que ele fez. Ele tirou a sua própria vida. E isso foi muito trágico, e isso vem acontecendo muito no nosso mundo. É que isso é algo que fica camuflado. As pessoas não falam. Quando uma pessoa se suicida, logo elas têm um diagnóstico, ou é infarto, ou é outro tipo de doença. Mas dificilmente eles vão relatar que foi um suicídio. Mas nas estatísticas, ali diz. No Brasil, infelizmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A cada 40 segundos, uma pessoa tira sua própria vida. Isso é mais de 800 mil pessoas por ano. Então, essa campanha existe porque é um problema real que acontece. E por que acontece o suicídio?
né, nós vamos entender que o suicídio, ele vem por causa dos nossos pensamentos. Nada mais, nada menos, por causa de uma dor que encontra no nosso coração, no nosso emocional, na nossa vida, e a gente não entende, e é uma dor, e a gente pode falar que essa dor, ela tem nomes, né? Vários transtornos que a gente tem mentalmente, e também devido a problemas, dificuldade, né? Da qual as pessoas não conseguem enfrentar, tem medo de enfrentar e não sabe o que vai fazer. Agora está tendo muito suicídio no jogo de tigrinho, jogo de aposta, e a tendência é aumentar, não é diminuir, é aumentar. Por isso, eu estou aqui para falar para vocês que nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Porque se a gente não cuidar, nós estamos suscetíveis a deixar que os pensamentos intrusivos tomem conta da nossa mente, da nossa vida, e a gente pode, qualquer um de nós, pode fazer o que Mike fez. E isso é muito triste. A história vai dizer que esses laços amarelos é uma forma que a gente tem, né, para a gente trazer a memória, para a gente lembrar que quando a gente estiver com dificuldade, com problema, a gente pedir ajuda. Mas será que de fato a gente pede ajuda? Será que com as dificuldades que nós vivemos no dia a dia, a gente vai pedir ajuda para alguém? Muito difícil. Por quê? Porque a gente sempre quer se manter forte. A gente sempre acha que nós temos que ser forte e que os outros não precisam saber do nosso problema. E de fato é uma realidade. A gente não tem que ficar falando dos nossos problemas para qualquer um. Mas a gente precisa falar para quem entende, para quem sabe, para quem tem empatia, para quem tem ouvidos para ouvir, para quem te dá atenção. Então não significa necessariamente que tem que ser um psicólogo, tem que ser um terapeuta. Não, pode ser uma outra pessoa, mas desde que você sinta que ela te dá ouvido. Né? A gente vai tratar, por exemplo, a depressão, a ansiedade como uma frescura, como alguém que não sabe lidar com a vida, e a gente vai colocando um monte de rótulos, né? E hoje em dia, a psicologia, ela vai dando nomes. Antigamente não se tinha tantos nomes para saber, para diagnosticar uma doença. E hoje tem nomes. Então, nome é depressão, é ansiedade, é bipolaridade, né? é toque, é esquizofrenia, né? E aí vai, vários transtornos. Gente, isso não é problema. O problema não é ter. O problema é não tratar, é não cuidar da mente. É não cuidar. E por isso que a gente chega, né, nesses pensamentos destrutivos, igual Mike chegou, num pensamento destrutivo, e ele destruiu a vida dele. E quantas pessoas, talvez você conhece, que já tirou a sua própria vida? Eu não sei você, mas eu conheço. Eu não só conheço, como eu já tentei tirar a minha vida. Adriana, por que você tentou tirar a sua vida? Eu tentei tirar a minha vida simplesmente porque eu tinha um problema, e eu não conseguia resolver esse problema. Eu achava que ninguém me ajudava, e eu precisava de alguém, ninguém me ajudava. E isso foi entrando na minha cabeça. Os pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que ficam na nossa mente, ele acelera a nossa mente, os pensamentos negativos, e tudo gera em favor para que a gente faça isso mesmo. E quando eu era jovem, eu tinha 20 anos, Mike tinha 17, e eu tinha 20 anos. Eu não soube administrar uma situação, e aí me deu algo desesperador. Não era nada premeditado, não foi nada premeditado, mas me deu algo na minha cabeça, um desespero, que eu me frustrei, que eu senti vergonha, que eu senti medo, e aí eu fui tentar um suicídio. Eu fui tentar tirar a minha vida. E graças a Deus, não deu certo. Porque se tivesse dado certo, eu não teria vivido mais 25 anos com uma vida melhor. Eu teria perdido de desfrutar esses 25 anos pós essa tentativa. Então, mas o que eu quero dizer para você? Que a maioria das pessoas, elas têm um pensamento uma hora ou outra. Se ela tem um transtorno mental, é mais propício ela fazer isso. Só que também, se ela vive ali um momento de desespero, um momento onde ela acha que nada vai dar certo, que acabou para ela pode a qualquer momento também tentar o suicídio. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem as suas aflições uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito. A gente não nasceu para ser sozinhas. A gente não nasceu para viver sozinhos. Não, a gente precisa de pessoas. E a gente precisa procurar pessoas para nos ajudar quando a gente está passando por momentos difíceis. Quando eu tinha 20 anos, não era como é hoje, tão divulgado as redes de apoio. Eu não tinha esse conhecimento.
Eu não tinha ninguém por mim, ninguém para me ajudar. E um psicólogo, eu ouvia falar, mas eu não tinha dinheiro para pagar um psicólogo. Né? Um psiquiatra, naquela época, quem ia psiquiatra era doido, né? Então, agora a gente tem que entender que psiquiatra não é lugar de doido. Psiquiatra é um lugar que a gente vai para tratar a nossa cabeça. Se a gente vai no médico para tratar o nosso corpo físico, psiquiatra é para tratar a nossa mente, né? O neuro também trata e faz todo o trabalho e a gente precisa cuidar. Porque a nossa cabeça, gente, o nosso cérebro, ele precisa de cuidados também. O nosso corpo precisa de cuidados. E muitas vezes a gente negligencia tanto o corpo como a nossa mente, né? E eu quero dizer para você o seguinte, que nós somos corpo, alma e espírito. Há quem acredite que é uma dicotomia, que é só o corpo e que a alma e o espírito é o mesmo. Tá tudo bem. Mas eu acredito na tricotomia, eu acredito no corpo, na alma e no espírito. Eu queria fazer uma analogia e eu queria chamar aqui 3 mulheres para me ajudar. Só para ficar de pé aqui. Só para mim conseguir explicar melhor o que eu quero falar. Quem se habilita? Por favor. Só para ser mais fácil para eu explicar. Pastora Maria, por favor. Mais um. Pode ser um homem, então. Pode vir. Vem, então, gente. Vem. Só para ficar fácil. Vocês não vão falar nada. Só para ficar fácil para eu explicar, tá? Então vamos começar aqui com a Gina. Eu quero dizer o seguinte. Eu quero fazer uma psicoeducação. Porque o óbvio precisa ser dito. De novo. Eu sei que vocês já sabem. Só que quando a gente não faz uma coisa porque a gente esqueceu, então a gente tem que celebrar. E eu quero aqui só lembrar o óbvio, aquilo que você já sabe. A Gi, ela vai representar o corpo. A Quitéria vai representar a alma. E a pastora Maria vai representar o espírito. E o que eu quero dizer para você, eu quero que você entenda. Que esse corpinho aqui por fora, aqui a gente tem o rosto, o cabelo, o braço, perna, pé, né? É o que a criação, o Criador nos fez, né? Por fora. Aqui nós temos a nossa mão, tudo bonitinho, temos a nossa estética bonitinho. Por dentro nós temos o interior. O que aqui está o interior? O cérebro, o coração, o fígado, rins, todos os órgãos. Também tem os neurotransmissores nesse corpo físico aqui. Então, aqui é o corpo físico, é o nosso corpo físico. E nós precisamos dele, porque sem ele, a alma não habita. Porque a alma precisa de um corpo para habitar. E essa alma, o que tem nessa alma? Essa alma, ela foi feita para ser uma alma criativa. A alma foi feita para sentir. A alma foi feita para ter comportamentos. A alma foi feita para gerar. A alma foi feita para buscar o entendimento, para buscar o conhecimento. A alma foi feita para muitas coisas. E aqui está o espírito. O espírito é o espírito que Deus soprou no homem. Aqui está o espírito de Deus. O nosso espírito e o espírito de Deus. Então, a gente precisa fazer o quê? Como que a gente se cuida diariamente? Como que a gente funciona? Né? O sistema precisa funcionar em harmonia, ok? Aqui é o corpo físico. Esse corpo físico, ele precisa funcionar em harmonia. Ou seja, tudo tem que estar harmônico para que as coisas fluam, para que ande, né? O que é esse corpo? As Escrituras Sagradas vai dizer que esse corpo é a casa de Deus. Então, só que o que a gente faz com esse corpo? Aqui a gente enfia dentro dele qualquer coisa. Qualquer alimentação. A gente come de qualquer jeito, a gente come em qualquer horário, a gente come qualquer coisa. E isso vai destruindo o quê? Os órgãos por dentro. E a gente não está vendo, mas está acompanhando tudo. E aí eu digo para você, você está cuidando do seu corpo? Fisicamente, da sua estrutura? Você está cuidando? Ou você está fazendo tudo de qualquer jeito? Você está dormindo? Porque o sono é reparador, nós precisamos dormir. Porque se a gente não dorme, a nossa mente, o nosso corpo vira uma explosão. A gente a gente perde a consciência. Pode desengatar uma convulsão, qualquer outra coisa, porque a gente não dorme. A gente fica com a mente totalmente acelerada o tempo todo. Então, isso vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Água. Será que a gente bebe água o suficiente? A gente tem que beber? O alimento é para quê? A gente tem que consumir alimento que traga energia para o corpo. Tem que consumir alimento que traga nutrientes.
E como que você pode fazer isso? Ir lá no mercado e comprar enlatados? E comprar tudo que está embalado? Não, Deus deixou tudo para a gente comer o que é saudável, o que é bom. É arroz, é feijão, é carne, é salada, né? É legumes. Mas não, a gente vai pelo outro lado. E isso machuca o nosso corpo. Isso traz defeito para o nosso corpo. E a gente precisa, né, de estar ali, de ter ali a nossa respiração. E a gente respira de jeito? A gente respira geralmente bem pequenininho, né? A gente não usa a nossa respiração para respirar, para dizer uma respiração de qualidade, né? E quando a gente não faz isso, o que vem? Vem o estresse, vem o nervoso, vem a raiva, começa a vir um monte de coisas. Então, aqui é o nosso corpo, e esse corpo é a casa de Deus e nós precisamos cuidar dele. Só que nós somos relaxados demais. E depois nós ficamos cobrando Deus porque nós ficamos doentes. Aqui está a alma. A alma, ela sente as emoções. A alma, ela tem que ter um propósito, porque a alma, ela precisa saber o que ela quer. Ela precisa saber para onde ela vai. Ela precisa saber o que ela está fazendo, porque quem não sabe o que quer, nada tem. Se você não sabe o que você quer, nada você tem. Conexão com as pessoas. A alma precisa ter conexão com as pessoas. A alma precisa de contato com pessoas. Ela não pode se esconder e ficar sozinha, se privar dos outros. Não, ela precisa de ter pessoas por perto. A alma tem que ter fé. A alma tem que ter esperança. A alma tem que liberar perdão. A alma tem que se auto-perdoar. A alma, ela tem que se auto-perdoar, liberar perdão. Ela precisa, porque se ela não faz essas coisas, e etc, a mais, ela não fica bem. Ela não fica. Mas o que é a alma? A alma é onde que a gente guarda todos os nossos sentimentos. A alma é o centro das nossas emoções. Então nós podemos falar que a alma é o nosso coração. Porque aqui no corpo nós temos um coração. Esse coração bombeia, é para nos manter vivos. Então a alma, a gente é o centro das nossas emoções e, portanto, nós falamos que ele é o nosso coração. A alma é o nosso coração. E nesse coração, ele precisa estar limpo, estar purificado. Ele precisa, porque senão ele não sobrevive. Ele não aguenta as pancadas da vida. Porque a vida traz pancada. Imagina que você é uma criança e você nasceu ali da sua mãe e até o dia de hoje, olha só o tanto de coisas que você passou. Olha o que você vivenciou. Olha o que você viveu. Quantos foram os traumas que veio na tua vida ao decorrer de todos esses anos? Eu amo a minha mamãe, mas a mamãe me batia, me espancava, minha mãe gritava comigo, minha mãe me xingava. Minha mãe não me deu carinho, minha mãe não me deu atenção, e meu pai me abandonou, meu pai me rejeitou. A alma tá ali, ó. Aí ela começa aquele desespero, e aí ela começa aquela angústia, aquela dor, e ela vai se privando de tudo que é bom para ficar no que dói. E o que dói? São os nossos traumas, são aquilo que a gente vivenciou no decorrer do dia, da vida. E a gente precisa fazer o quê? Limpar. O que é o limpar? Perdoar. Não só perdoar as pessoas, como também se auto-perdoar. Porque a gente vai cometendo tantos erros ao decorrer da vida que a gente vai se julgando tanto que a gente não consegue perdoar por certas coisas que a gente cometeu. E isso vai enchendo o coração de angústia, de nada, de tristeza. E aqueles pensamentos intrusivos vai enchendo a pessoa e é onde que ela vai se definhando. Agora, uma coisa eu pergunto para você: faz sentido o seu Criador trazer você nessa terra para que uma alma fique nessa condição amargurada? Não. O Criador nos fez para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente viver, para a gente desfrutar tudo que Ele nos deu. Mas a gente olha para tudo que ele nos deu ainda e a gente é ingrato. E a nossa ingratidão maltrata quem? A alma. Quanto mais a gente é ingrato, mais a alma vai se danificando, mais ela vai se angustiando, se entristecendo, enfraquecendo, e a alma vai ficando lá embaixo. E é essa alma que dispara os pensamentos, é nessa alma que dispara as emoções e tudo que é coisa de ruim. É na alma, é a alma que dói, o coração que aperta. Né? A palavra do Senhor vai falar que o coração triste abate quem? O espírito. E quando esse espírito aqui está abatido, não tem como ele ajudar a alma. Porque está abatido, a alma está contritando o espírito. A alma não está recebendo o espírito. E como que a gente faz para alimentar esse espírito? O que a gente faz? A gente se conecta com aquele que nos criou.
Porque você tem o seu pai, você tem a sua mãe, mas antes dele há um Criador. Então você entende que, ainda que você sofreu com seu pai, com a sua mãe, ainda que você tenha uma mágoa com seu pai, com a sua mãe, eles só te deram aquilo que eles puderam dar. Eles só deram para vocês o que eles tinham. Agora, quando você olha para o Criador, é outra coisa. Porque quem te chamou não foi o teu pai e tua mãe, foi o Criador. Então, o Espírito, ele precisa ser alimentado de oração, ele precisa ser alimentado de meditação na palavra, ele precisa ser alimentado de gratidão. É diferente do corpo. É diferente, igual o corpo precisa de arroz, feijão, né? Água. Aqui não, aqui é outra coisa. Aqui é o alimento diário, é praticar a gratidão constantemente, é amar, servir a outra pessoa. Está no espírito o servir, o amar. Está no espírito, não está na alma não. Porque o amar é algo de Deus. É o espírito do espírito. Porque nós não somos capazes de amar pessoas. Principalmente os inimigos, aqueles que nos matam. Então, aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cantar, a gente tem que agradecer, a gente tem que orar, meditar, buscar uma vida contínua com Deus, buscar uma vida contínua com Ele, todos os dias. Isso é diariamente. Para a gente ir finalizando, eu quero dizer para você que aqui tem 3 esferas, certo? Só que, porém, você tem que entender que você é uma única pessoa. Uma única pessoa. É o corpo, alma e espírito em um só. Em um só. Nós não devemos fazer divisão. Então, eu vou na igreja e eu vou cuidar só do meu espiritual. Não, eu não preciso ir na igreja. Eu só vou na terapia e cuidar da minha alma. Não preciso. Só disso. Eu vou fazer atividade física, eu vou na academia e vou comer bem. Não, não é só isso. É tudo. É tudo. Para quê? Para que a gente possa ter uma mente saudável, um corpo saudável, um coração saudável, uma vida saudável. A gente precisa estar em movimento. O nosso corpo precisa estar em movimento. Para quê? Para que a gente consiga viver as três esferas em uma e ter uma vida plena. Porque a palavra do Senhor, ao Provérbios, que diz que o coração alegre, ele embeleza o rosto. E o espírito, um espírito firme, Provérbios 18 vai dizer que o espírito firme sustenta a pessoa até na doença. Obrigada, Inês. Faz sentido para vocês? Faz sentido que muitas vezes a gente se desespera, a gente enlouquece, porque o nosso sistema está todo desregulado. E nós precisamos regular esse sistema. As outras pessoas não vão fazer isso por nós. É nós que precisamos cuidar desse sistema. É como se tivesse um botãozinho, você liga e você vai regulando, para que você possa se autoajudar nessa caminhada. Porque viver é bom. A vida é boa. E nós precisamos valorizar a vida. A nossa vida e a vida do próximo. Nós precisamos cuidar de nós. Nós precisamos. A vida, ela é bonita de se viver. E isso, tudo que eu disse aqui, é um óbvio. Você já sabe. Só que o óbvio precisa ser repetido. Sempre, várias vezes. Para que entre na nossa cabeça. Para que entre na nossa mente. Para que a gente consiga entender que nós somos imagem, semelhança do Criador. E é nele que nós temos que olhar. É para Ele que nós temos que viver. Então, a morte, ela só pode chegar quando Ele permitir. Quando Ele quiser. Porque isso é um fato. E vai acontecer. E quando Ele permitir, acontecerá. Mas do jeito dele. Então, que você possa ficar com essas palavras. E que você venha entender que a dor invisível, a dor física, o médico ajuda, mas a dor invisível, essa você precisa falar. Você precisa pôr para fora. Você precisa confessar, falar com a sua boca. Para quê? Para que você põe para fora. Porque quando você só engole, é um veneno que vai te corroendo por dentro. E a palavra do Senhor, ela deixa sempre muito bem clara para nós. Ela deixa. E ela fala sobre a nossa saúde também. Então, eu quero deixar com vocês, né, essa mensagem de que a vida é boa para ser vivida. Se eu tivesse morrido, eu não estaria aqui. Se eu tivesse morrido, eu não teria vivido tantas coisas boas. Adriana, existe muita coisa ruim? Sim, existe. Mas você pode fazer do limão uma limonada. Obrigada a todos. Que Deus abençoe vocês.